Onde é que a gente parou mesmo, crianças? No versículo 53 do capítulo 2, e era para ler até o capítulo 3, até o versículos 26, página 86. Isso, página 86, isso do a Yoga do Bhagavad Gita, do Yogananda. Se alguém está lendo uma outra versão, fica à vontade para interferir se a tradução estiver muito diferente, tá? Então, só para contextualizar, o que estava acontecendo? Alguém? No capítulo 2? Até onde a gente leu, o que aconteceu? Deixa eu lembrar. Ô Fê, sabe onde está meu estojo? Você não pegou? Eu não vi ele lá. Ele estava lá. Eu quero. Ele vai falar do Sankhya, né? Do Sankhya Yoga. Só tem a Edna aqui, gente? Então, vou ficar quietinho. Não é. Você pode falar, mas é só porque eu queria que o pessoal também participasse. Dou a palavra. Sim. Então tá. João, para o pessoal que está chegando hoje no curso, quais são as edições que a gente está recomendando para o estudo da Gita? Essa daqui, do Yogananda, a Yoga do Bhagavad Gita, eu reitero que ela é uma edição problemática no sentido da tradução. Por quê? Porque ela é uma tradução de uma linhagem específica que traduziu do Bengali, do sânscrito para o Bengali, que é a versão que o Yogananda conhecia, do Bengali para o inglês, do inglês para o português. Então, é uma edição complexa, mas ela tem algumas vantagens. A primeira é que ela tem uma longa introdução explicando as chaves de conceito até a página 60, 80. Acho que é isso, até 70 e pouco, quer ver? Até 61. E depois ela tem o texto direto com algumas chaves de conceito. Então essa edição é mais fácil para quem nunca leu o texto para ler. A outra que a gente recomenda é essa daqui, também do Yogananda, Deus fala com Arjuna, que aí são os comentários, são 2 volumes desse tamanho, são os comentários de todos os shlokas. Para quem quer ir mais fundo, quer conhecer a Gita na sua inteireza, o comentário mais famoso a ela é esse daqui, que é o comentário do Shankaracharya. Esse daqui tá em inglês, Srimad Bhagavad Gita Bhashya. Tirou foto desse? Aí tem esse daqui, para quem gosta de ver o ponto de vista tântrico, né? Que é o comentário do Abhinava Gupta. E a gente também está trabalhando esse daqui, esse que eu estou usando para ler para vocês, os comentários de Lahiri Mahashaya e Shri Yukteswarji. Agora, além desses, as outras edições em português que a gente recomenda são... Tem uma edição dessa mesma editora... Fê, pega... não, tá aqui. Dessa mesma editora aqui, dessa editora Mantra, tem uma tradução do professor... Deixa eu ver aqui, eles devem ter na última página. Não tem. Mas, bom, essa editora Mantra tem uma edição boa, direto do sânscrito para o português. Eu tenho um PDF da Bhagavad Gita, numa edição mais simples, se você quiser eu te mando. Tem a tradução da Glória Arieira, que aliás, é uma tradução bastante celebrada, até o pessoal da Índia usa uma versão traduzida dela para o inglês. E também tem a tradução, se você procurar num site chamado Shri Yoga Devi, assim, eu vou escrever para todo mundo. Tem um site chamado Shri Yoga Devi. Lá tem um monte de texto para baixar, tem um monte de PDF, um monte de artigo. E lá tem a tradução do professor Carlos Alberto de Andrade Martins. Ele é uma tradução legal também, direto do sânscrito para o português. Mas a gente, para todos os efeitos, está usando essa daqui. O Hernando, semana passada, mostrou uma outra. Tem uma tradução que eu não gosto muito, que é a tradução daquele cara do Instituto Alvorada, como é o nome dele? Roberto Roden. Eu acho, assim, eu gosto muito do Roberto Roden, mas eu acho essa tradução dele meio pobrinha. Mas a gente está usando essa do Yogananda, que é mais fácil.
para todo mundo, tudo bem? Ô Gui, só fazer uma sugestão, fala bem rapidinho, um resuminho, né, do que a gente está vendo, porque tem gente nova. Tá bem. Então vamos lá. É uma amiga minha, ó, que está chegando agora. Seja bem-vinda. Tem mais algumas pessoas novas, sejam todos muito, muito bem-vindos. O que a gente está fazendo aqui é o que a gente chama de estudo das cartografias espirituais. O que é isso? De uma forma não sectária, a gente está tentando encontrar nos grandes textos de espiritualidade não o caminho moral, não o caminho da crença vazia, mas o caminho técnico para tentar responder a mais elementar das perguntas, que é: quem sou eu? Quer dizer, toda a humanidade sempre buscou, desde o momento em que a gente se organizou enquanto sociedade, desde o momento em que a gente desenvolveu linguagem, desde o momento em que a gente começou a se juntar em grupos de pessoas, a gente sempre buscou entender quem raios é este eu que testemunha tudo? O que é o conhecimento, o conhecedor e o conhecido? O que é essa percepção? Quem é este que percebe? E o que é este mundo percebido? E essas grandes tradições de sabedoria deram para nós, através das suas escrituras, mapas muito pragmáticos e muito consistentes para a gente conseguir fazer esse percurso do quem sou eu de maneira assertiva, de maneira profunda, de maneira vigorosa. A gente está começando com a Bhagavad Gita por 3 razões. Primeiro, ela é um dos textos mais celebrados da tradição iógica indiana, e o yoga é, em seu sentido mais profundo, a mística, até onde a gente conhece, mais bem sucedida no intuito de emancipar as consciências. Por quê? Quando a gente fala de yoga, nós estamos falando de, sei lá, pelo menos 100 escolas diferentes que desenvolveram tecnologias inúmeras para, através do caminho da devoção, através do caminho da lógica, da meditação, contemplação introspectiva, dos exercícios físicos do Hatha Yoga, né, da mortificação do corpo, da ação beneficente, benevolente do Karma Yoga, do trabalho alquímico das energias, ou de quaisquer outras vias que você imaginar, até mesmo, por exemplo, da contemplação de sonhos, no caso do Yoga Nidra, são tecnologias feitas para você conhecer quem é este eu. Então, a Bhagavad Gita é celebrada por toda essa galera, e é muito interessante porque ela tem como que se fosse um sumário dos Vedas, da tradição indiana, dos grandes textos indianos. Ela é como se fosse um resumo disso aqui, das Upanishads. Essa aqui é, aliás, uma edição nova, que a gente pode... Como a gente vai trabalhar as Upanishads no futuro, talvez eu venha trabalhar com vocês com essa daqui, porque foi um professor meu lá da USP, eu tive um curso só com ele, o Adriano, e ele é um bom sânscritista, um excelente sânscritista. Ele selecionou algumas Upanishads. Eu já tô sabendo que a Edna e o Tadeu, essa hora, já anotaram esse livro e já estou comprando. Com certeza. Eles mais uma pilha. Né, eu vou ter umas 3 encarnações para ler tudo isso. O Tadeu nem se manifesta que ele está anotando o nome do livro. Então, tirei foto, já comprei quase todos, falta só um. Viu? Você sabe que uma vez eu estava conversando com a professora Lia da Palas e a gente estava falando sobre desapego, e ela fez assim: pois é, Anchinho, mas dos meus livros eu não consigo desapegar. Eu falei: então eu estou perdoado. Bom, então a primeira razão é que todas as escolas de yoga celebram a Gita. Então, se você pegar o Tantrismo, o Yoga de Patanjali, o Vedanta de Shankara, de Ramana, de Madhvacharya, que são escolas de filosofia bem diferentes, todas elas têm um comentário à Bhagavad Gita. Todas elas consideram esse texto um caminho fundamental para o autoconhecimento. E mais do que essas escolas antigas, a nossa tradição, né? A tradição da Kriya Yoga, de Lahiri Mahashaya, de Yogananda, de Shri Yukteswarji, tinham nesse texto um mapa fundamental para a consciência. Para vocês terem uma ideia, eu sei que pelo menos 5 discípulos diretos de Lahiri Baba deram seus comentários particulares à Gita. Como, por exemplo, para quem sabe de quem eu estou falando, né? Quem leu com atenção a autobiografia de um yogi, o Panchanom Bhattacharya, que era o principal discípulo de Lahiri Baba, o próprio Lahiri Mahashaya, ele falava e os alunos anotavam, o Upendranath Sanyal, o Pranabananda, sabe, o santo de 2 corpos, e mais uns 3 caras diferentes, acho que o Ram Gopal Mazumdar, e todos eles fizeram um comentário à Gita. E aí depois deles, o Yogananda fez, o Hariharananda fez.
Porque esse é um texto com uma imagem poética muito poderosa para falar sobre transformação da consciência, né? Bom, a segunda razão da Gita, então, é porque ela tem a ver com a nossa linhagem, eu já disse, e a terceira razão é porque ela é um texto bastante acessível para a gente entender esses conhecimentos básicos acerca do yoga, acerca de si mesmo, de novo, de uma forma sumária. Então, primeiro porque é um texto celebrado pelas grandes tradições e porque fala de yoga, e yoga é o ponto de partida das místicas que a gente vai estudar. Segundo, porque é um texto ancorado na nossa tradição, na nossa sampradaya. E terceiro, porque ele é mais simples, ele é extenso, ele é complexo, ele é profundo, mas ele é simples. Então a gente começa por ele. O que a gente quer fazer nesse curso, ao longo de sabe Deus quanto tempo, é ir percorrendo pouco a pouco todos os textos de grande sabedoria que possam nos dar suporte de fazer esse percurso. Então eles são cartografias espirituais, ok? Eles são mapas para a minha consciência. Mas para que eles funcionem, eu preciso percorrer o caminho. Porque não basta eu conhecer todos os mapas. Por exemplo, da Inglaterra, conheço todos os mapas políticos, rodoviários, hidrográficos, ferroviários, conheço todas as fotografias, mas nunca fui para lá. Eu não conheço a Inglaterra, portanto. O que esses mapas nos mostram é um meio de percorrer esse caminho. E mais do que tudo, quando a gente fala de mística, nós estamos falando de sistemas e tecnologias introspectivas que nos permitem esse processo de autoconhecimento e de emancipação de uma forma e com uma qualidade tais que até hoje nenhum outro sistema conseguiu. Por isso mesmo que, por exemplo, o Jung se calcou tanto nas místicas, e sobretudo na mística ocidental, na alquimia, no sufismo e tal, e na mística cristã, para poder estabelecer a psicologia analítica. Porque os primeiros místicos eram, de longe, pessoas que entendiam, os místicos até hoje, entendem muito mais da integridade do ser do que qualquer ciência humana ou de qualquer ciência exata que a gente desenvolveu nos últimos 200 anos. Só que eles fazem isso através de categorias de conhecimento e órgãos de percepção diferentes daqueles com os quais a gente está acostumado a usar na nossa ciência tradicional. Por isso é necessário, como na nossa prática de hoje, desenvolver essa percepção. Não é que não seja possível você perceber o interior da sua cabeça, só que você nunca tentou. E não é porque... Veja, é da mesma coisa assim... A gente sente dores nos órgãos internos, certo? Não é possível. Quando tem uma inflamação, a gente sente dor na barriga e a gente sente dor, sei lá, nos pulmões, quando há, sei lá, perfuração de pulmão, a gente sente uma dor horrível nas costas, essas coisas todas. Quer dizer, você é capaz de sentir os seus órgãos internos, mas não só em situações de dor, mas situações de profunda percepção. O yogi é aquele capaz de observar-se a si mesmo em sua inteireza e integridade. O Baba Hari Puri, que é um mestre de um livro chamado Autobiografia de um Sadhu, né? Autobiography of a Sadhu, ele fala que o yogi é o cara capaz de contar e reconhecer todos os mármaras, todos os pontos de energia, todos os pontos de expressão no corpo humano, que são 7 milhões e trololololó, e o yogi é capaz de encontrar cada um deles. Quer dizer, o que ele está querendo dizer com isso é, você é capaz de ter pleno domínio e pleno conhecimento de si. A ponto de, no caso dos Hatha Yogis, os caras conseguem controlar a musculatura lisa. Então, durante exames e tudo mais, eles entram em concentração profunda e, sei lá, contrai a parede do intestino, contrai o baço, contrai coisas que a gente não poderia controlar, batimento cardíaco, etc. Este texto também tem uma quarta razão da gente estar estudando. E por que ele foi tão comentado. Eu não dava tanto valor nele, né? Porque eu gostava de ler os textos clássicos, eu gostava de ler as Upanishads e pensava, né, como com muita arrogância os acadêmicos pensam. A Gita é a Upanishad para quem não consegue ler as Upanishads. Não é nada disso. A Gita tem esse poder de síntese e ela tem uma imagem poética maravilhosa, que é, antes de uma guerra, onde uma família está reunida para combater a outra parte dessa família, a família dos justos vai combater a família dos injustos, eles são todos primos. O grande herói dessa batalha, Arjuna, pede ao seu grande amigo e mestre Krishna, que está como cocheiro da sua carruagem, me deixa ver o exército dos meus inimigos. E aí ele contempla quem ele vai ter que combater e ele entra em desespero, porque do outro lado estão seus primos, professores, familiares, estão lá o seu mestre, o seu guru, e ele entra em completo colapso. Ele diz, eu não consigo, não é justo isso. Por mais injustos e cretinos que esses meus familiares foram, quem lê a história que está no Mahabharata, né, sabe disso, ele não dá conta. E qual é a imagem poética e psicológica por detrás disso para nós?
que diante dos grandes desafios e dos prelúdios das enormes mudanças da nossa existência, a gente também vacila, a gente também tem medo. E o grande conselho de Krishna seria o conselho da nossa consciência pura, da nossa consciência mais profunda, do nosso eu real, para o nosso eu superficial. Dizendo assim, escuta, Guilherme, não vacila, cara. Esses que você tem como seus parentes tão queridos são seus defeitos e seus condicionamentos. Não são tão queridos e nem tão amigos. Eles precisam morrer. Não lamente por quem precisa morrer. Né? Não lamente pelo eu do ontem, que você precisa atirar setas certeiras, né? Flechas certeiras, para matá-lo. Esse Guilherme do ontem precisa morrer para o novo nascer. É muito curioso, eu já falei isso para vocês, que a Gita, embora seja um texto que conte de uma batalha, ele nunca foi entendido como um texto para justificar a Guerra Santa. Ao contrário, ele sempre foi entendido como uma expressão poética para falar da própria consciência, da grande batalha da consciência que todos precisamos empreender. Essa é a parada desse texto. E é profundamente belo, né, a ideia de que você está no momento limiar da grande batalha da sua consciência, e aí você, na hora que fraqueja, larga seu arco no chão, a tua consciência pura diz, levanta daí, patife, né? É justamente o começo do capítulo 2. Então, nós percorremos 2 capítulos, né? Se vocês leram o capítulo 2 até o final. No primeiro, o Arjuna se lamenta e fala, que a gente leu na semana passada e entendeu. E eu peço que vocês estejam anotando e depois compartilhem as suas anotações com o Ricardo, para a gente fazer um compêndio das nossas anotações. A gente entendeu que essa lamentação somos nós criando justificativas, entrando nos nossos labirintos, né, de remorso, justificação, culpabilização e delírio, para não fazer as mudanças necessárias. E o Krishna diz, abandona essa pusilanimidade mesquinha, ela não te cai bem, sai daí. E o Arjuna, num segundo momento, parece que volta a se lamentar, mas diz, olha, me ensina, porque eu não estou sabendo como fazer isso. Esse segundo momento é o momento em que a gente entra na busca, mas dá aquele vazio, aquela sensação de, meu Deus, mas assim, agora eu estou disposto aqui a fazer, mas eu não sei por onde começar. E aí o Krishna, como que sorrindo, começa a ensinar ele, né? Tu te lamentas por quem lamentos não merecem, né? Quer dizer, para de gemer, faz o que tem que ser feito, faz fazendo. E aí a gente vai para o ponto em que a gente parou, que é o do versículo 54, que o Yogananda, eu estou parando nas divisões do Yogananda, né, que são boas, em que ele coloca aqui nesse processo quais são as qualidades da pessoa autorrealizada. Então lá atrás ele fala de como é que é o princípio da ação correta, ele começa a enunciar. O capítulo 2, para vocês entenderem, pessoal, ele meio que é um sumário da Gita inteira. O Krishna aqui, ele introduz para nós todos os assuntos que ele vai colocar depois de maneira mais aprofundada nos próximos capítulos, tá bem? Até aqui, surgiu alguma dúvida? Surgiu dúvida na leitura de vocês durante a semana? Tá tudo bem? Deixa a louça que eu lavo, tá? E é bem legal... Você ouviu? Oi. O Gui, é bem legal também a gente ler em paralelo, para quem tenha aquele Deus fala com Arjuna, que ele vai dando explicações bem detalhadas, né? Isso. Essas edições comentadas, como a do Shankara, como a do Yogananda extensa, eles vão comentar de versículo a versículo. Para quem não está afim, de ir tão fundo, é por isso que eu recomendei essa edição, né, Edna? Para a pessoa ler o texto inteiro. E geralmente é assim que funciona, pessoal. Não é só para ler escritura indiana, que nem Yoga Sutra, ou os comentários, ou os textos do Shankara ou a Gita, né? Para ler filosofia ocidental, você tem que fazer meio que assim: lê o texto de uma vez só, lê corrido, passa os olhos por ele, e depois vai lendo de novo, e de novo, e de novo, até aquilo penetrar em você, né? O Clóvis de Barros Filho tem uma aula muito legal, ficou famosa, né? Foi quando ele dando uma aula na USP e falando para as pessoas que para você ler 3 primeiras páginas de um texto do Kant, sentar a bunda ali e dedicar 1 hora a ler só aquelas 3 primeiras páginas. Ele fala assim, olha, não é para chegar no final da história, não é para ser divertido, é para você entender, para você ter brilho. Porque se o cara escreveu, se ele inventou aquelas coisas, você só tem que entender. Essa versão reduzida é legal porque ela te dá uma visão geral, mas eu não sei, é que eu estou atrasada, né, nesse estudo, mas porque é muito material. Mas é legal você ler o capítulo resumido e depois você ir lá para as explicações do próprio capítulo. Aí é bem legal. E o Yogananda, ele vai bem fundo, né? Então você tem que ir com o marca-texto do lado.
Tenho esse Deus fala com Arjuna, leia em voz alta, melhor ainda. É muito bom, viu, Rafael? O Yogananda, ele escreve muito bem, né? Eu acho isso. Tinha um amigo meu que falava que achava que não. Eu não sei de onde o Bill tirou isso, porque o Yogananda, ele escreve de uma forma que ele te embala, assim. Por isso que a autobiografia de um yoga é tão boa. Ela é envolvente, né? Bom, quem falou foi o Bill? Foi, você acredita? Ah, então desconsidera. Ele falou, se você pensar bem, o Yogananda escreve bem mal. Eu falei, nossa, cara. Bom, então aí ele anunciou pro Arjuna qual é o caminho da ação correta. Esse é um dos principais temas desse livro, gente, que é a história os frutos das ações não te pertencem. Ele não está dizendo para nós, para a gente não agir, ao contrário, ele está nos impelindo à ação virtuosa. Ele está dizendo, faz o melhor que você pode com o que você tem, mas entenda que o resultado do que você fizer não está no seu controle. Esse desapego inteligente é uma das raízes da paz de espírito que o Krishna propõe no texto. E agora a gente começa aqui, né? Qualidades do autorrealizado. Disse Arjuna, Keshava, né? Krishna, né? Ele está se dirigindo ao Krishna. Arjuna, para quem não sabe, é o discípulo que estava ali choramingando porque não tinha coragem de ir para a batalha, e o Krishna é o mestre. Krishna é esse carinha aqui. Numa imagem mais famosa, quer ver? Tem uma imagem bem clássica dos dois na carruagem, né? Que é bem bonita. Deixa eu ver aqui. Essa edição do Deus Fala com Arjuna, eu tenho ela lá na biblioteca em inglês, ela com capa dura, é bem legal, assim. Lá na Índia, porque se você comprar pela selfie, ela é super cara, né, em dólar. Lá na Índia, eu e acho que o Ricardo compramos, a gente pagou uma merreca, cara. Você também, né, Edna? Ó, então esse carinha atrás tocando a concha é o Arjuna, e o cara na frente guiando os cavalos é Shri Krishna. E atrás é o Kutashta Chaitanya, né? O olho espiritual que o Kriya Yogi vai aprendendo a enxergar. Bom, então o Arjuna vira para o Krishna e diz, Krishna, quais são as características do sábio, do Jnani, que tem a sabedoria perenemente tranquila e que está mergulhado em samadhi, em êxtase, em superconsciência? Como fala, senta-se e caminha esse homem de sabedoria inalterável? Assista hoje no Globo Repórter. Então, que pergunta importante, né? Bem, você está me ensinando como é que é o grande sábio, como é que eu tenho que chegar a essa grande emancipação da consciência. Tá, mas como é que eu vou saber se eu cheguei lá? E aí o Krishna diz assim, o Senhor bem-aventurado respondeu, Arjuna, quando um homem abandona por completo todos os desejos da mente e, por meio do eu real, do Atman, da superconsciência, contenta-se inteiramente no eu, ou seja, ele percebe que todas as coisas bastam por si mesmas, né? Não falta nada, não resta nada, não há mais nada. Considera-se que ele é alguém estabelecido na sabedoria, né? Não é que ele não... Isso o Nisargadatta Maharaj explica ali para nós, né? Não é que ele não viva mais, mas é porque ele está tão ancorado no presente... ele está tão ancorado no presente que ele... ele já não tem mais outras coisas senão as necessidades de atender esse presente. Como, por exemplo, o Nisargadatta, isso é muito doido quando você ouve ele falando disso, né? Ele falava assim que ele não pensava nas perguntas que faziam para ele. As perguntas vinham e as perguntas eram respondidas imediatamente, fluía daquela maneira. Então, um mestre estabelecido, que página eu estou lendo, dessa Gita do Yogananda é a página 78, mas se você está com uma outra versão da Gita, nós estamos no capítulo 2, no Shloka, no versículo 54, 55. Eu já acabei de ler 55. Se você estiver vendo uma outra versão, Guilherme, porque tem um monte aí para baixar na internet, e estiver muito diferente do que eu li, manifeste-se. Você está me ouvindo? Tô. Eu tô com a Yoga do Bhagavad Gita, aquela versão reduzida do Yogananda. Essa aqui. Essa mesmo. Qual página você A página que eu tô é 78. 78. Show de bola. Obrigado. Nada. Se alguém tiver com uma outra versão e o que eu li foi diferente, me avise. Bom, aquele cuja consciência não é abalada pela angústia nas aflições, nem pelo apego à felicidade nas circunstâncias favoráveis, aquele que está livre dos amores mundanos, dos temores e das iras, a esse chama-se um muni, de firme discernimento.
Nosso mestre costuma dizer, né? Muito do porquê vocês não sabem lidar com suas tristezas é porque tampouco sabem lidar com suas alegrias. Isto é, a gente não sabe apreciar as emoções e os eventos na importância e na circunstância que os eventos têm no seu próprio tempo. Isto é, a gente quer esticar tudo. A gente fica desesperado nessa balança de sukha-dukha. A mente de um yogi, ela é inalterável no prazer e na dor. E isso não significa ser apático, gente. É ser absolutamente livre. Porque fica parecendo, quando você está lendo isso aqui, que o yogi é o cara que está sempre numa nice, não importa o que aconteça, ele é inalterável. Só que se você olha a vida desses mestres, não raro, eles tinham explosões de fúria. Jesus mesmo, né? E o maluco do Valdo Vieira não falava que Jesus era descontrolado? Porque ele tocou o terror lá na porta do templo? Só prestava o Valdo Vieira, né? O cara falava que Buda não era grandes coisas. Bem, o que acontece, penso eu, é que um mestre que atingiu a plena emancipação tem, em cada emoção dada em seu tempo e circunstância, a plenitude dela. Ele é plenamente livre e espontâneo. Se vocês querem uma boa bibliografia para falar sobre isso, tem um livro chamado Louca Sabedoria, do Chogyam Trungpa, né? Paulinho, Ricardo, Patrícia, eu não aguento mais ouvir falar desse cara. Isso é bom mesmo. Ele é muito bom. Esse livro, nossa, ele foi, Edna, sem dúvida, esse livro foi um dos que mudou a minha concepção espiritual. Sim, do mundo, essa abertura espontânea, né? Logo na capa você tem uma deidade furiosa, assim como... E ele explicando, isso aqui é um Buda, parecendo um demonião, assim. Quer dizer, a ideia da louca sabedoria é a plena capacidade de ser plenamente espontâneo nas circunstâncias. Como Krishna, no próprio Mahabharata, tem um momento lá que ele cata uma das rodas da carroça para sentar na cabeça de alguém. E aí o Arjuna que segura ele e fala, não, não, não. Pô, Valdo, bola fora, hein? Gui, para a melhor experiência, leia com a voz do Divaldo, nem pensar. Bom, acho que não entendi direito isso, parece controverso. Como ele pode viver plenamente cada circunstância e ao mesmo tempo seguir um caminho do meio? Ora, mas isso é o caminho do meio. É dar à circunstância a importância que ela tem. Quem explica isso é o mestre Dogen, Débora. É o mestre que levou o budismo para o Japão. Ele explica isso da seguinte forma. Quando estiver diante de uma tigela de arroz, simplesmente coma o arroz. Quando estiver diante de uma xícara de chá, simplesmente tome o chá. Aí você pode virar para o mestre Dogen e falar assim, mas não é tão óbvio e tão bobo aqui. É não criar história sobre as coisas que a gente faz, né? Viver aquilo. Isso é estar presente, sem criar, né? Sem ficar... Por exemplo, se eu chego para você e digo, oi Débora, bom dia. Ela fala, vixe, por que ele me falou bom dia assim? Ih, alguma coisa errada aconteceu. Nossa, será que ele tá com raiva de mim? Ai, deve ser que ele tá passando mal. Ai, eu ouvi dizer semana passada que o Gui tava com dor nas costas. Deve ser isso, né? Ai, ou ele não gosta de mim mesmo, né? Também eu não sei por que ele não gosta de mim, eu não fiz nada pra ele. Ai, o Guilherme também é complicado, viu? Nossa, que pessoa difícil. Mas também não dá pra agradar todo mundo. Mas talvez seja eu mesmo, né? Ai, é que eu sou uma pessoa tão difícil. Eu sempre ouvi isso da minha mãe, que eu sou uma pessoa péssima, que eu afasto as pessoas de mim. Eu só disse bom dia. E é exatamente esse o padrão que a gente cria. Ou se eu digo, bom dia, Débora. Ai, lá vem o cara com seu faniquito de ânimo. Quem acorda às 9 da manhã desse jeito? Não é possível, cara. Comer uma pilha. Ó, a Claudinha deve estar balançando a cabeça agora, né, Cláudia? O Gui. Eu queria fazer uma observação com relação a isso. Por favor, façam quantas quiserem. Não é um monólogo isso aqui. Que assim... Eu achei interessante essa fala, né? Pois como pode viver plenamente? Né? Viver plenamente cada circunstância e ao mesmo tempo seguir o caminho do meio. É aquela coisa assim, viva no mundo sem ser do mundo. Isso! A gente parece que a gente vive a circunstância, né? E na verdade a gente vive. A nossa vida precisa ser bem vivida. Só que essa nossa vida é cheia de circunstâncias. Mas à medida em que a gente se estabelece, a gente vive a circunstância da melhor forma possível que a gente pode, né? Então, mas é que a gente isso acontece acho que com todos, né? A gente se vulnerabiliza muito pela circunstância, né? A gente se afeta muito pela circunstância. Achei interessante essa foi uma pergunta perfeita, né, Ri?
Porque assim, Deb, exatamente. fica parecendo, de novo, profundamente contraditório. Como é que você quer que eu viva o mundo? Como é que você está, no caso do Arjuna, né? Como é que você está me mandando ir para a guerra e está dizendo para mim, seja inalterável na alegria e na tristeza. Então é para eu tirar as minhas flechas assim, né? Não, a coisa é, como é que eu sou capaz de viver o momento exatamente como ele é, sem projetar? Porque é essa projeção que me faz sofrer. Quando eu projeto para melhor, ou seja, quando eu não sei viver as alegrias, eu fico tentando esticá-las, eu fico tentando segurá-las ou mantê-las. Quando elas acabam, eu fico desolado. E quando eu tento fugir das tristezas, vamos lá, vamos falar, por exemplo, da nossa situação no Brasil, né? O que está havendo, psicanaliticamente falando, é um processo de profunda negação do que precisa ser feito. O que a gente precisava ter feito um mês atrás era sossega todo mundo em casa, governo, pelo amor de Deus, da onde der, tira maneiras de manter as pessoas em casa. E a gente ficou, não dá. Então a gente nem ficou em casa, nem ficou fora de casa. Nesse processo de fragmentação, olha só como os ensinamentos dos mestres servem para quaisquer circunstâncias. Onde quer que a atenção e a intenção estejam divididas, haverá sofrimento. Bom, agora é hora de cuidar da pandemia, vamos cuidar disso. Nós viramos o primeiro foco de contaminação do mundo. Porque a gente não soube manter a estreiteza de uma única ação. A gente está completamente dividido. Então, falando da gente em nível individual, se eu não consigo ser pleno nas minhas atitudes e não consigo observar as coisas como elas são de fato e não como eu gostaria que elas fossem, isso gera profundo sofrimento. É que o difícil é a gente ter que viver plenamente tomando cuidado com os outros. A gente se abala pelos outros como hábito, né? Exato. E a gente se abala por nós também, Débora, porque no fim o que esse texto vai falar para nós é, na verdade você se abala por você, o outro é só um espelho que faz você ver a sua insuficiência. Como conseguir isso diante das circunstâncias adversas? Por exemplo, essa pandemia é situação difícil, incerta. Todas elas são. O Arjuna, diante de uma guerra que, supondo que essa guerra tenha sido histórica, que provavelmente não foi, supostamente essa guerra acabou com uma era da humanidade, né? Vamos usar a nossa imaginação, né? Era uma situação crítica, difícil. Esse era um momento em que ele tinha que pôr todos esses ensinamentos na prática. Isso que é também, Michele, uma das coisas belíssimas desse texto. Ele é um texto profundamente pragmático, direcionado para a gente na nossa vida real. Não porque a gente esteja num carro de guerra preparado para tirar flecha nos outros, mas porque nós todos estamos nessa situação limite de não saber como agir da melhor maneira possível para evitar o sofrimento e atingir felicidade. Gui, e nesse momento também de isolamento, a gente está exatamente nessa batalha interna, né? Porque você começa a prestar atenção em você mesmo pelo próprio isolamento, e aí você tem a oportunidade de travar essa batalha, né? Interna. Então, acho que aí é uma grande oportunidade também. Isso. O que mais, pessoal? Vocês querem comentar mais coisas das últimas coisas que a gente leu e tudo mais? Os gregos têm uma palavra, que eu não sei se era dos estoicos, que é apatheia. Impassibilidade. Que é isso que você estava falando, não é essa história de você ser alheio, não. É você permanecer inalterável, né, diante do que ocorre. Internamente, né, Tadeu? Mesmo que externamente... perfeita pergunta, viu, Rafa? Já te respondo. Mesmo que externamente você expresse, por exemplo, no caso de Jesus, você está lá puto da vida, mas internamente você está plenamente em paz. Não é que você está mentindo uma emoção, você está só expressando ela, mas há uma instância sua em que está em plena consciência. Sim. Tem também uma outra palavra indiana. Perdão, pode continuar. Eu queria colocar um ponto para a gente falar aí a respeito dessas coisas do livro da transformação da consciência. É que assim, quando você entra nessa senda, né, dependendo de como você é afetado, te drena energia no corpo. Dependendo, você vai ficando energizado. Né? Porque tem uma conexão de tudo isso com o corpo físico. Não é só, né, falar dos outros da consciência e tal. Você está no corpo, a coisa está se processando no corpo, você está no papel de testemunha, às vezes você perde o papel de ser observador de si, você volta, então essa batalha acontece dentro de nós, né? Então, se trouxer um mito para a nossa vida diária, para nós, a nossa experiência, eu acho que é algo interessante da gente falar aqui como Sangha.
Mas, assim, falando sobre essa questão do vigor, da prática, da energia, da prática e tudo mais, a gente só vai se sentir esgotado quando houver essa espécie profunda de fragmentação que eu falei para vocês. Esse estado de que eu não sei para onde eu vou, eu não sei em que direção eu sigo, eu não sei como é que eu faço para expressar o melhor possível, né? Uma outra coisa uma outra coisa. Cadê? Eu tinha falado, acho que sobre a apatia, né? Eu tinha acho que perdido aqui. Bom, é isso. Só vou responder o Rafael que ele me perguntou sobre o que é um Muni. Peraí, deixa eu... Um Muni é um santo, é um ser emancipado, mas eu vou colocar aqui na tradução do dicionário de sânscrito, para a gente ver a definição. Um Muni é um emancipado, por isso que o Babad era chamado de Mahamuni Baba, de Maharaj, né? Então, o Muni é um ser que atingiu a emancipação, a plenitude. Aqui no dicionário é anyone who is moved by inward impulse and inspired by ecstasy person enthusiastic. É aquele que é movido pelo impulso interior, pela inspiração, pela intuição, pelo êxtase, pelo samadhi. Aqui está como um santo, um sábio, a saint, a sage, a seer, ascetic, monk, devotee, hermit. Então, um Muni é um mestre espiritual. Aquele cuja consciência não é abalada pelas angústias nas aflições, nem pelo apego à felicidade nas circunstâncias favoráveis. Isso eu já li. Aquele que está livre de amores mundanos, de temores e das iras, esse chama-se um Muni de firme discernimento. Aquele que em toda parte é desapegado, nem jubilosamente excitado ao encontrar o bem, nem perturbado pelo mal, esse tem sabedoria estabelecida. De novo, há uma necessidade profunda da gente não confundir isso com apatia. Eu lembrei o que eu ia falar. Além daquela qualidade que o Tadeu falou, tem uma outra qualidade que o Shankara descreve como sendo fundamental ao buscador espiritual. Aliás, ele diz que a gente precisa de 6 qualidades fundamentais para saber se a gente tem condição de sermos grandes buscadores espirituais, né? Ele dá 4, e dentro dessas 4, uma delas tem 6 subdivisões. Posso falar dessas características? Tem tudo a ver com o que ele está falando aqui agora, né? Porque qual é a característica do mestre, do bem-aventurado? O santo, o Muni, aliás, o buscador, nesse caso do Vedanta, parece um cara já quase emancipado. Então, o cara, para ser um buscador sincero no Vedanta, ele precisa ter as 4 disciplinas, né? A primeira delas é aquela dividida em 4, que a gente chama de Sama, Dhamma, Titiksha, Uparati, Samadhana e Shraddha. Sama é controle dos órgãos internos, ou então é domínio do corpo. Dhamma é controle dos órgãos externos, então é controle dos sentidos. E isso o Titiksha é uma das coisas mais importantes. Titiksha é resiliência, né? É a paciência para suportar as atribulações. Titiksha é uma das qualidades. Então, quando eles estão falando aqui sobre essa impassividade diante do bem e do mal, não é apatia, é titiksha, é resiliência, mas não é resignação, né? Não é você se conformar com as situações, é você resistir a elas na sua plena integridade. Porque resignação é você sucumbir a elas, é você fluir a elas. É diferente você continuar navegando o rio apesar de ser difícil do que você se largar na correnteza. Titiksha, Uparati, né, que é a capacidade de você recolher a mente dos sentidos e você ser capaz de abstrair, de voltar a atenção para dentro. Então, por exemplo, isso é o estado do Muni. Aliás, Rafael, não confunda isso com o Mouna. O Muni geralmente... Então, a palavra Muni vem do mesmo significado, mas às vezes a gente confunde Muni como um santo silencioso. Então, geralmente, os mestres que ficam em volta de silêncio são chamados de Muni. Samadhana é autocontemplação, e Shraddha é fé. Então, fé, resiliência, autocontrole,
autocontemplação e controle dos órgãos internos e dos órgãos externos, todas essas coisas são necessárias como uma primeira base do buscador sincero. Depois disso vem desapego, né, que a gente chama de vairagya, que é você deixa as coisas irem, né? Entrega, total entrega. Discernimento, ou seja, o uso da inteligência para diferenciar as coisas verdadeiras das falsas, que é viveka, e a última dessas qualidades é mumukshutva. Mumukshutva é, depois de você ter todas essas qualidades, resiliência, capacidade de abstrair os sentidos, capacidade de autoestudo, discernimento, entrega, blá, 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 a última e mais poderosa dessas qualidades, que tem que estar em concomitância com as outras, é mumukshutva, que é um intenso desejo por liberação. Eu quero entender o sentido último da minha vida. Eu quero me libertar definitivamente do sofrimento. Ok? Interessante que todos os mestres vieram à Terra nos ensinar as mesmas coisas. Isso é interessante e também frustrante, né? Porque mostra como a gente é teimoso. Buda, por exemplo, ensina exatamente as mesmas palavras de Krishna. Sim, tem diferenças e nuances, né? Quando você pega o texto em si. Então, por exemplo, se você pega o Shankara e o Buda, um fala de Anatma e o outro fala de Atma. Mas quando você pega, por exemplo, quando o Shankara fala de Nirguna Brahman e quando o Buda fala de Shunyata, de vacuidade, se você lê, você fala, nossa, mas é a mesma coisa. Eu também penso o seguinte, Rafa, esses mestres vêm em tempos e lugares e circunstâncias diferentes, primeiro porque a gente esquece, é teimoso, e segundo porque tempos, lugares e circunstâncias diferentes pedem que uma mesma verdade seja traduzida de uma nova forma, seja ressignificada e atualizada. Que é o que a gente está fazendo, né? Porque a Gita é um texto de 2000 anos e se a gente fosse ler na letra do que ela explicava para as pessoas de antigamente, não serviria para nós na nossa sociedade de hoje. Aquele que é em toda parte desapegado, portanto tem vairagya, nem jubiloso, nem estado ao encontrar o bem ou o mal, esse tem sabedoria estabelecida. Quando o yogi, tal qual a tartaruga ao recolher seus membros, olha ele falando aqui do que o Shankara fala, o que a gente chama de abhyasa a gente chama de pratyahara no Yoga Sutra, e aqui o Shankara chama de uparati. Tá vendo como eu falei que a Gita é um texto que enuncia e sintetiza a Vedanta? Então, quando ele diz, quando o yogi, tal qual a tartaruga, é capaz de recolher seus membros para retirar totalmente dos sentidos os objetos de percepção, sua sabedoria manifesta a invariabilidade, ou seja, a sabedoria não move. O que é isso, né? Pratyahara ou Uparati? O Lahiri Baba vai explicar para nós da seguinte forma. 58. Espera aí. Ele fala aqui, né, essa sabedoria que se estabelece, essa sabedoria estabelecida é pragyana. Não é sabedoria das coisas do mundo só. É a ultra sabedoria, é a sabedoria de si mesmo, é o conhecimento indelével que não se esgota. Essa é a sabedoria inamovível. É aquele conhecimento de si que não se esgota mais. Isso só acontece quando você chega à plena equanimidade do seu ser, que é o que o Patanjali diz no Yoga Sutra, né? Yogaschitta vritti nirodha. Essa união perfeita do ser consigo, do ser com Deus, do ser com o cosmos, só acontece quando há uma cessação dos movimentos da consciência, dos processos da consciência ativa, das tempestades, das volições da mente. E aí, Prajna é a conglomeração da mente, consciência, intelecto, discriminação e sabedoria. Stita Prajna is the merge, é a imersão da sabedoria estável. Porque não há qualquer paralelo em inglês, e portanto também em português, essa definição é necessária. Que Prajna Então, a gente entendeu aqui pelo comentário de Lahiri Baba que essa sabedoria do yoga que se estabelece nessa paz perfeita é uma completa harmonização de todas as instâncias da sua subjetividade. Seu intelecto, sua consciência, seus sentidos, etc. e tal. Tá bem?
É um pouco técnico hoje, mas a gente vai agora seguir contexto, vai ficar mais fácil. Eu espero que ler dessa forma, dando várias referências, está sendo bom para vocês. Isso que é percorrer as cartografias espirituais. Mas lembre-se que isso também é somente um espelho sobre você. No fim, tem um único sujeito testemunhando tudo isso aqui. Você é Krishna, Arjuna, o leitor, você é Vyasadeva escrevendo esse texto, você é Sanjaya contando isso nos ouvidos do rei Dhritarashtra, né? Isso é tudo sobre você. O homem que se abstém fisicamente dos objetos dos sentidos descobre que esses objetos sensórios se afastam por algum tempo, deixando apenas o desejo por eles. Mas aquele que contempla o Supremo liberta-se até mesmo dos anseios. Quer dizer, se você é capaz de, por um tempo, se resguardar dos sentidos e não é se reprimir, mas é perceber com moderação que, o Deleuze falava isso, né? Vontade dá, vontade passa. Quer dizer, você não tem que ser escravo dos seus desejos. Você não tem que ser subjugado por cada vontade que te aparece. Quando você percebe isso, você percebe que você não morre porque você não cumpriu o seu desejo, só fica a vontade dele lá. Porém, há uma outra forma. Aquele que contempla o Supremo, aquele que vai para a consciência última, entende que mesmo o desejo é desnecessário. O desejo, em todas as suas variações, é a força que nos faz viver, né? Esse desejo que o Schopenhauer chama de vontade com V maiúsculo, que o Nietzsche chama de... que o Freud chama de libido, o Nietzsche chama de... Não é elan vital, quem fala elan vital é o Spinoza. O Nietzsche chama de pulsão de viver, acho. Quem entende de Nietzsche aí me ajude. Essa força, esse desejo, sim, é o que faz a gente alterar o mundo, é o que faz a gente desde levantar da cama e procurar comida quando está com fome, até alterar a paisagem, construir prédios, a escola, a rua, a avenida, estabelecer sociedade e tudo mais. Mas, no fim das contas, esses desejos todos são manifestações. Lembram dos 4 desejos? A gente já falou disso em alguma aula, o Guruji fala disso em toda a satsanga, quase, né? Artha, Kama, Artha, Dharma e Moksha. As 4 vontades essenciais do ser humano: vontade por prazeres sensoriais, vontade por poder, dinheiro e segurança, vontade por desejos morais, desejos éticos e vontade por liberação espiritual, são só manifestações dessa vontade de conhecer-se a si mesmo. São só variações dessa mesma grande vontade. Quem sou eu? O que eu estou fazendo aqui? Quando você se estabelece no Supremo, ou seja, quando você se estabelece... Ok, esse é o 58... 59. Working without craving results, eating without tasting, seeing Param Brahma and being still. One who does not look even while looking is aquele que não se infecta com o mundo, aquele que mesmo quando está olhando para o mundo não se afeta no mundo, ele está estabelecido em firme sabedoria, ele sabe quem ele é. Mesmo que ele coma, durma, ande, deseje, passeie e tudo mais, ele sabe que esses eventos não refletem a consciência, não são a consciência pura. São só reflexos, né? O que o Shankara difere como Chittavasa, Bodhavasa, né? Consciência refletida e consciência pura. A gente confunde o tempo todo consciência refletida com consciência pura. É a mesma coisa quando você está no espelho e você diz para quem está no espelho: ó, eu estou me vendo nesse exato momento. Ó, este aqui na tela é o Guilherme. Não, isso aqui é um reflexo, é uma projeção de uma imagem e não é o Guilherme. E Guilherme não é nem essa mão que eu vejo, né? Essa é a ideia. Ó filho de Kunti, os sentidos excitáveis e ansiosos forçosamente acabam por apoderar-se da consciência até daquele que tem elevado grau de iluminação e que está empenhado na libertação. Isto é, mesmo que você tenha profundos conhecimentos espirituais, mesmo que você diga profundamente que quer se iluminar, mesmo que você já esteja à beira de fazer isso, os sentidos são uma força implacável que te puxa, né? Como a gravidade te puxa para o centro da Terra, também os sentidos te puxam para o centro do corpo. O processo do yoga é fazer um caput, né? Quase uma contradição veemente a essa regra, dizendo para você: liberta-se, liberta-se das algemas nas quais você mesmo se colocou. Aquele que une a mim, seu espírito, né? Esse mim, no caso do Krishna, se você é deísta, se você acredita em Deus, tem um objeto de fé, se une a Deus. Se não, una-se à consciência suprema, a sabedoria suprema, ou no caso do budismo, a natureza Buda, ao seu si mesmo.
isso no Advaita Vedanta, por exemplo, que o Shankara defende tanto fé e tudo mais, ele vai falar que é o seu eu real. Não existe diferença. Aquele que se une a mim, que une a mim seu espírito, tendo subjugado todos os sentidos, permanece concentrado em mim como o supremamente desejável, torna-se invariável a sabedoria intuitiva do yoga que mantém o sentido sob controle. Então, de novo, é uma repetição da mesma ideia. Uma vez que você chegou ao autoconhecimento pleno, uma vez que de fato não falta nada, não resta nada, não há mais nada, daí você não precisa mais buscar por coisa alguma. Você está plenamente absorto em um estado de contentamento, paz, alegria e amor, em que tudo que vier, muito bem, tudo que faltar, tudo bem também. Não é indiferença, é contentamento, é plenitude. O Gui, Oi? o Gui, é aí o que o Guruji fala. A partir daí, problemas são só problemas. Isso. Eles são só eventos, né, Paulinho? Você os resolve com indiferença e dispassion. Alguém ajuda aqui? Sem paixão. Hã? Sem paixão. Sem paixão, Sem certo? se empolgar, como você fala. Não, Você resolve dispassion é desapego. Isso, Vairagya mesmo. Você não se afeta nem com agradável nem com desagradável. Então, os problemas são só problemas. Você passa por eles. E se a gente tivesse essa capacidade pragmática de lidar com as coisas, a gente não sofreria, né? Lahiri Maharaja tem uma passagem da vida dele, até contada pelo Yogananda, que mostra realmente como ele fazia isso. O que não se conta nessa história é que, assim, teve uma época que os funcionários não estavam recebendo, porque o chefe da seção, o Lahiri Maharaja era funcionário público, era contador, e o chefe da seção deles não estava pagando ninguém, não queria saber de ninguém, porque ele sabia que a esposa estava doente em Londres, e como o coração humano mesquinho é bastante maldoso, né? Ele não pagava os funcionários, porque se ele estava sofrendo, outros tinham que sofrer. E o Lahiri Baba, sabendo disso, vai até ele e diz: qual é o problema? Minha esposa está doente. Ele vai lá para a sala dele, se concentra, descobre como é que está a esposa, volta e fala assim: olha, a tua esposa está tudo bem. Isso é a ação pragmática de um yoga. Você está sofrendo porque a tua esposa está mal? Ela está bem. O cara duvida, passa um pouco, a esposa dele manda uma carta dizendo que está bem. Quando ela chega para visitar o esposo lá na Índia, encontra a Lahiri Baba, ela diz: mas o senhor é a pessoa que eu vi quando eu estava com febre. Bom, o apego cria o anseio cria aí. Olha aí, o mestre Yoda, quem gosta de Star Wars. Fixar-se nos objetos dos sentidos produz apego a eles. Quer dizer, quanto mais... É a história que o mestre fala, né? Quanto mais eu tento beber água do mar para matar minha sede, mais sede eu vou ter. Ela vai me desidratar e eu vou morrer envenenado com ela. O apego cria anseio, o anseio cria a ira cria ilusão, a ilusão cria a perda da memória do eu. Quer dizer, você fica completamente fragmentado, onde quer que a atenção e a intenção estejam divididos, haverá sofrimento. Eu não sei o que eu quero primeiro, quais dos desejos e das ânsias e das fomes que eu quero dar vazão primeiro, e nessa fragmentação e nessa fricção mental eu não me aguento, né? Então, e a perda dessa memória, quando eu esqueço quem eu sou, qual é meu propósito de vida, que é esta última, vigorosa e heróica realização última de saber que sou essa consciência pura, plena e iluminada, quando eu perco essa memória, isso produz a degeneração da faculdade do discernimento. Então, eu começo a me tornar irracional. A degeneração do discernimento segue a aniquilação. O Yogananda coloca um parêntese da vida espiritual. Mas essa degeneração do discernimento segue com a aniquilação da humanidade. Vamos pensar, por exemplo, na Segunda Guerra Mundial e como isso tudo descreveu o processo histórico da Segunda Guerra Mundial e de todas as guerras. O apego cria anseio. Qual era o apego da época, né? Aquela guerra comercial a Primeira Guerra, por exemplo, era a tensão dos grandes impérios da Europa, querendo saber quem ia tomar território de quem ia possuir o comércio de quem ia dominar mais colônias, e esse apego cria anseio, essa ansiedade cria ira, você é meu inimigo, você é o culpado do meu sofrimento, e essa ira cria uma ilusão, portanto, olha só quantos inimigos à minha volta, essa ilusão cria a perda da memória, eu já nem sei mais por que eu estou lutando,
só tem a raiva mesmo de lutar e a vontade de vencer. A perda da memória produz a degeneração da faculdade do discernimento, quer dizer, agora nós só somos selvagens, matando-nos uns aos outros, e essa perda do discernimento nos leva à aniquilação da vida. É o que aconteceu e é o que acontece em todas as guerras. E você vê aqui a historiografia de toda vez que você ficou puto, perdeu a razão e brigou sem motivo. Parece o Mestre Yoda falando, né? O medo gera raiva, a raiva gera o ódio leva ao lado sombrio da força, né? Por que você perde a memória? Egoísmo. A memória aqui, quando a gente fala de smriti, é quem sou eu? Você perde a memória porque tem uma das coisas que eu mais gosto de ensinar nos cursos de meditação é esse paradoxo, Debbie. Você já ouviu em aula minha. Que existe um curioso paradoxo sobre meditação que é você descobre que quanto mais para fora você olha, mais egoísta você fica. Quanto mais para dentro você olha, mais altruísta você se torna. Por quê? Chutem aí. Por quê? Quando você olha para fora, você está fincando no outro. Quando você olha para dentro, você está realmente dentro desse domínio. Maior é o domínio, o autodomínio. E aí você tem capacidade de discernimento melhor. Que mais? Você está desenvolvendo mais empatia. Por quê? Porque você está deixando o seu lado primitivo e ascendendo ao seu lado do self. Você está descrevendo o que acontece, mas não por que acontece. Seria porque quando você olha para fora, você quer. Quando você olha para fora, para dentro, você vê que você já tem. Vamos lá. Então, o João pediu para eu repetir, quanto mais para fora você olha, mais egoísta você se torna. Quanto mais para dentro você olha, mais altruísta você se torna. O que parece uma contradição. Quanto mais eu olhasse para fora, mais eu ia ver o outro. Quanto mais para dentro eu olhasse, mais egoísta eu me tornaria. Mas isso não acontece por quê? Porque quanto mais para fora eu olho, mais eu me comparo. Quanto mais para fora, mais eu me fragmento. Quanto mais para fora eu olho, mais eu esqueço de quem eu sou e do porquê eu sou e o que eu busco de fato, qual é o meu real desejo, o meu real propósito. Propósito não no sentido cósmico, mas qual é a minha motivação, né? Então, quanto mais para fora eu olho, mais fragmentação gera, mais competição gera, mais ressentimento por eu não ter o que por eu não ter o que eu não tenho, por eu olhar para o outro que tem o que eu gostaria de ter. Agora, quanto mais para dentro eu olho, mais altruísta eu me torno, porque quanto mais eu me conheço, mais eu descubro que o outro não é tão diferente assim de mim. Ele é um alter ego, um outro é uma extensão de mim e, portanto, tão digno de respeito, tão digno de boa vontade, tão digno de reconhecimento quanto eu me julgo. A Ana respondeu, porque quanto mais você olha para dentro, mais você percebe que não existe divisão entre você e o outro. Perfeito, exatamente. Bom, então essa é a ideia. Aqui a gente fala da historiografia dos nossos rompantes de fúria, que nos fazem esquecer. Quem que nunca teve um momento de fúria que esqueceu completamente quem era e o que estava fazendo e por que estava fazendo, depois que fez, nossa, olha o que eu fiz, meu Deus do céu. O homem que tem autocontrole, mantendo subjugados os sentidos enquanto passeia por entre os objetos materiais, desprovido de atrações e repulsas, alcança inabalável tranquilidade interior. Na bem-aventurança da alma, ou na felicidade plena da consciência, aqui eu tenho uma nota de tradução, na bem-aventurança da alma, prasade, no estado de tranquilidade interior que se satisfaz completamente, isto é, naquela perfeita serenidade do eu maior, que é permeada pela pura natureza da alma. Bem-aventurança sempre nova, né? Paramananda. Então, na bem-aventurança da alma, todo sofrimento é aniquilado. Sem dúvida, o discernimento do homem bem-aventurado, do homem feliz, logo se torna firmemente estabelecido no eu. Então, naturalmente, a pessoa plenamente feliz, ela é introspectiva. Como Ramana Maharishi, que passava quase todos os dias em profundo silêncio, em perfeita harmonia consigo. E aí você vai dizer, tá, mas como é que ele era um mestre, sendo que ele passava quase parte do tempo todo em silêncio?
Bom, você tinha que chegar lá e olhar para ele, e para entender. As pessoas que chegavam lá e sentiam um manancial tão absurdo de paz e de completude naquele velhinho esquisito de fralda, falavam assim, meu Deus, esse cara é muito diferente. Todo tortinho, mas era tão absurdamente gigante a presença dele que você falava, eu quero isso que ele também tem. Ao que não está unido, que não está completamente estabelecido no eu, não pertence à sabedoria. Tampouco tem ele a meditação. Para o que não medita, não há serenidade. Olha só, hein? Para aquele que não medita, não há serenidade. Se você não parar um momento para olhar para dentro, para se fazer essas grandes perguntas, para executar um método que faça você tentar desvendar quem sou eu, quem sou eu, quem sou eu para além dos atributos, quem sou eu para além dos tumultos, se você nunca fizer isso, não vai haver paz nunca. De novo, você vai continuar tentando matar tua sede bebendo água do mar. Como viria a felicidade ao que não tem paz? Como pode que alguém que está absolutamente ansioso e inquieto, cada hora desejando uma coisa diferente, estabelecer-se em paz? Como é possível isso? Assim como um vendaval desvia o barco de seu curso sobre todas as águas, também o discernimento da pessoa é desviado do caminho que deveria seguir quando a mente sucumbe aos sentidos errantes. De novo, é tudo sobre aquilo que o meu mestre fala sempre. Sempre que houver, onde quer que a atenção e a concentração estejam divididos, haverá sofrimento. Ou a atenção é única, né? E Jesus fala isso também, quando ele diz, né, que aquele que só habitará o reino dos céus é aquele cujo olho espiritual for único, né? Ele está falando, por um lado, aí, de uma forma cifrada sobre Kriya Yoga, sobre esse ponto central da consciência onde você fixa a atenção, mas ele está falando de onde o seu olho espiritual é único, onde a sua atenção e a sua concentração são retas. Não existe desvios. Você sabe o que você quer e por que você quer e para onde você quer ir. E essa é a ideia com o processo. Até aqui tudo bem? Tudo bem, Guilherme? Só uma coisa assim, que eu acho interessante. Essa coisa de olhar para dentro e se tornar mais altruísta. Às vezes eu me pego... Tem uma música do Raul Seixas que ele fala assim, né? O meu egoísmo é tão egoísta que o auge do meu egoísmo é querer ajudar. Sim, com o Marcelo Nova. Nova. Essa introspecção também acaba agigantando um pouco o ego, né? A Fernanda falou dessa passagem do Raul semana passada. Veja, o Nisargadatta vai dizer, João, que no fim das contas, se esse egoísmo é voltado para você descobrir quem sou eu, tudo bem, porque a hora que ele aparece, esse eu real, você descobre de fato que não existe diferença entre você e o outro. Só que existe o perigo do tal do Mac Mindfulness, né, que eu e a Edna gostamos de comentar, que é qual é o propósito com o qual você imbui sua prática espiritual. Que essa é a questão. Você, quando fala de mindfulness dessa maneira tecnicista que hoje tem sido levada para as empresas, quando você diz que mindfulness é para você produzir mais, trabalhar mais, ter mais sucesso, ser um melhor líder, etc. e tal, você está transformando uma prática que é para a emancipação e liberdade dos seres em um sistema para reforçar o sistema. Portanto, quando você diz para o praticante, olha para dentro e mantenha a paz, não importa o que aconteça, isso significa que ele vai manter uma paz ativa para atuar no mundo de maneira rápida e eficiente para beneficiar o mundo. Quando você coloca isso em termos dessa sociedade de consumo, o que você tem criado dentro das empresas é um povo que medita e que o mundo está acabando e as pessoas estão sofrendo ao redor e ele diz, não posso fazer nada porque eu não me abalo. Eu estou aqui, ancorado e entronizado na minha paz perfeita. Querido, mas o mundo está acabando ao teu redor. Você pode estar em paz, mas seja ativo nela. Então, quando a gente fala de quebrar com o ego dentro das práticas iógicas, vai justamente em direção a essa história de quebrar com egoísmo, egocentrismo e egolatria. Não é tudo sobre você. Não, você não é a coisa mais maravilhosa do mundo e não é tudo para você. Né? Essa é a ideia. Existe um interser, uma teia de existência onde tudo interdepende de tudo. E ou você é capaz de perceber isso como um fato concreto e atuar de maneira rápida e inteligente dentro dos meios em que você tem alcance, ou você vai ser constantemente ludibriado por essa ideia de que você é o centro das atenções. Deixa eu só ler isso aqui, porque ao olhar para fora, não, isso eu já li. Aliás, Jesus estudou os Vedas, Yoga com os grandes mestres da época até alcançar a sua liberação. É verdade, o Yogananda defende muito isso, né? Ele fala bastante disso no The Second Coming of Christ.
e no a Yoga de Jesus, né, que é esse período misterioso da vida de Cristo, em que dos 13 aos 30, que ninguém sabe nada, muito provavelmente ele tenha ido para a Índia e aprendido com os mestres hindus, yogis e budistas. Parece que sim, parece que sim. Tanto é que, assim, enquanto a gente Aquilo está que lendo, à fazendo noite... toda essa reflexão, Gui, eu estava até dando uma olhada aqui no Sermão da Montanha, é interessante como alguns conceitos convergem, né? Nossa, é muito, muito, né? E por isso que eu falo, Rick, são as cartografias espirituais, são as cartografias da consciência, porque ainda que se prove que esses mestres nunca tenham se encontrado, é indubitável que eles chegaram a uma mesma grande verdade. É indubitável que, ao fazer essa meditação, essa introspecção, ao mergulhar para dentro de si, tentando encontrar essa luz interna, todos chegaram ao mesmo lugar. Eles podem ter voltado dessa experiência e dado explicações diferentes. Mas isso, de novo, só porque eles falavam línguas diferentes, pertenciam a culturas diferentes, a tempos e lugares e circunstâncias diferentes. Portanto, o jeito de traduzir aquilo seria diferente. Exatamente como a Gita. Nós temos um mesmo texto em sânscrito, traduzido de inúmeras formas por inúmeros mestres, a depender do que eles faziam, da cultura que eles estavam inseridos, da língua que eles falavam, do tempo e circunstância que eles estavam inseridos. Mas a verdade daquele texto é uma mesma. Gui, esse livro aqui é muito legal, ó. Sermão da Montanha segundo Vedanta. Ah, sim, esse é um dos grandes textos, um dos clássicos da Ordem Ramakrishna. Mostra aí de novo para o pessoal ver. Eu gosto muito, muito desse texto. É muito legal esse texto. Tem ele para baixar em PDF, acho que tem. A gente pode lê-lo depois que terminarmos a Gita, daqui sabe Deus quanto tempo, né? É muito legal esse texto. Viu, Ri? Pode deixar isso como uma pausa, porque é uma forma de manter os ensinamentos iógicos, mas com um entendimento da Ordem Ramakrishna, e dá pra gente, de certa forma, dá pra gente fazer isso em, acho que 5 semanas, acho. Eu tenho que olhar direito, mas acho que dá. Vamos manter no radar e a gente articula. Tá. Aquilo que é noite de adormecimento para todas as criaturas é luminoso vigília para o homem de alto domínio. E o que é vigília para o homem comum, isso é noite, um tempo adequado a estar adormecido para o sábio de percepção divina. Vamos ver o que Lahiri Baba diz sobre isto. É o 69. Focado e permanecendo em Paravasta da Kriya, né? No estado da pós-meditação e meditação profunda, o estado de sonho lúcido, essa é a meditação no qual os yogis habitam. O estado is one of the darkness and sleep for all the phenomenal world, and that state which all people who are looking with attachment and perceiving as waking sleep. Sim. Então, para o yogi, o estado de bem-aventurança e a realidade é aquele estado de introspecção interno. Isso é o real para ele. Para o homem comum, o estado real é o estado das coisas transitórias, das coisas passageiras, das coisas passionais. Então, o yogi está, exatamente como a Débora falou da meditação, exatamente como a gente comentou lá atrás, né? Parece que é uma inversão dos processos aqui. O yogi faz essa inversão dos processos da consciência, né? Aquilo que parece real para a pessoa ordinária é irreal para o yogi, e aquilo que é real para o yogi parece irreal para a pessoa ordinária. Quer dizer, ordinária no sentido de comum, tá? Não no sentido de El-Chan, não. Vamos ver, eu tinha pensado um exemplo sobre isso. Bom, vamos seguir aí, depois eu volto para essa questão. Depois vocês leiam esse quadro azul, tá? Quem tem o Yoga da Bhagavad Gita, leia esse quadro azul ele falando sobre Brahmastiti, libertar-se dos 3 mundos da criação finita, tá? Pleno de contentamento é aquele que em seu interior absorve todos os desejos, tal qual o oceano repleto que continua inamovível e inalterável pelas águas que nele se derramam, não aquele que arde em desejos. Quer dizer, o que ele está falando aqui é sobre o que a gente chama de Tattva Shuddhi, que era o que a gente devia ter feito hoje na meditação e eu esqueci, e nenhum de vocês me lembrou. Anota aí no teu caderninho, e na semana que vem a gente faz Tattva Shuddhi. O que é isso?
tudo que a tua mente produz é energia direcionada para um fim, né? Então, por exemplo, nesse exato momento, as redes elétricas do meu prédio estão tendo energia percorrendo elas, né? Do momento em que eu não estou ligando o interruptor, essa energia está passando e sendo perdida, certo? Aliás, esse é um dos grandes dilemas de quem é engenheiro elétrico, certo, Paulinho? Não, como é evitar perda de energia cada vez que ela passa por um transformador gigante e reduz a voltagem? Como é que a gente perde menos, né? É crítico isso. Aliás, a pessoa que resolver definitivamente isso ganha no próximo prêmio Nobel de Ciência e de Economia. Da mesma forma que a gente desperdiça grande quantidade de energias para transformá-las para determinados fins, sei lá, a energia que vem da usina hidrelétrica passa pelas estações, vem para essas redes menores, entra nos postes, vem para os transformadores, entra nas casas e vai aparecendo aqui na minha lâmpada. Da mesma forma que toda essa energia precisa ser processada e transformada para fins e ela é desperdiçada, assim também, quando eu estou fragmentado em inúmeros desejos, eu estou desperdiçando uma quantidade absurda de energia em pequenas atividades que não geram fim algum, que não produzem bem algum, que não produzem bem-estar. O que o yogi faz é voltar de novo, o olho espiritual ser único, de novo, pratyahara, de novo, voltar, recolher a atenção para dentro. Né? Eu voltar toda essa energia que está sendo desperdiçada, o que a gente chama de energia potencial, fazer o que a gente chama de tattva shuddhi, uma limpeza dos tattvas, dos meus atributos, e aquilo que antes era a energia, o tempo e o pensamento que eu empregava em elaborar como cumprir meus desejos, como ansiar pelos meus desejos, como imaginar pelos meus desejos, eu troco a polaridade e toda essa força que eu direcionava. Vamos dizer que eu esteja com uma vontade absurda de comer bisnaguinha, tá? E eu passo o dia pensando em bisnaguinha, como seria bom comer bisnaguinha. Eu imagino eu cortando a bisnaguinha, passando requeijão na bisnaguinha. Nem gosto tanto assim porque dá azia, mas tá? Vamos no exemplo da bisnaguinha. Meu Deus, como é bom. Nossa, eu tô imaginando eu abrir no saco da bisnaguinha. Nossa, eu tô indo no mercado pegando a bisnaguinha. Nossa, e toda a energia e tempo que eu perco para ir no mercado comprar a bisnaguinha e o próprio comer a bisnaguinha. Se todo esse processo da bisnaguinha eu ficasse calmo e lembrasse, vontade dá, vontade passa, respira fundo. E agora usa toda essa vontade da bisnaguinha para tentar conhecer quem é você, desejoso de bisnaguinha. Então, você transmuta essa energia para um outro fim. Em outras palavras, isso nosso mestre falava sobre as luzes da atenção, né? E aí eu gosto de dar o seguinte exemplo. É como se cada ponto da tua atenção fragmentada fosse uma luzinha de pisca-pisca. Quer dizer, a luzinha do pisca-pisca ela é intermitente, ela não é constante, e ela ilumina muito pouca coisa para além de si mesma, ela ilumina só a árvore. Isso são as luzes da nossa atenção com o alcance microscópico que ela tem quando a gente está fragmentado. Quando a gente, ao contrário, é capaz de voltar a nossa atenção para um eixo e estabelecê-la ali, então essa atenção firmemente colocada, né, quando a atenção é firmemente unidirecionada, ela se torna infinita. Quer dizer, é como um raio laser, é a luz que se incide sobre si mesma tantas vezes que o alcance dela vai muito longe. São como essas lâmpadas, essas lanternas de LED agora, que tem, né? Que você puxa para dentro e para fora e você abre o foco. Então, se ela está com o foco aberto, ela tem um alcance largo, mas não vai muito fundo. Então, é a nossa atenção tentando prestar atenção no trabalho, na família, no dinheiro, na conta para pagar, na manicure, no cabeleireiro, e gera essa fricção mental. Quando eu fecho o foco, esse alcance vai muito mais longe. Se eu volto esse foco para dentro tentando entender quem sou eu, isso revela quem é você. Então, pleno de contentamento é aquele que em seu interior absorve todos os desejos, absorve no sentido de transmuta a energia potencial desses desejos, tal qual o oceano repleto que continua inamovível e inalterável pelas águas que nele se derramam. Aqui, não aquele que arde em desejos. Então o yoga ele entende que essa força dos desejos é simplesmente a pulsão de existir, mas eu não dou forma para elas. Da mesma forma que naquele exemplo que eu dei para a Débora, que a gente não fica criando historinhas em cima do bom dia, eu não fico dando forma em cima dessas pulsões e desses desejos que vão aparecendo. Eu entendo eles como essa pulsão de existir, esse prana que me dá vida. E eu trago essa energia toda, essa ânsia de viver para um único fim, descobrir quem sou eu. Experimenta a paz a pessoa que, abandonando todos os desejos, leva a existência sem anseios e sem se identificar com o ego mortal e seu sentido de posse. Eu saio da ideia de eu, meu. Eu desfruto das coisas do mundo. Existe um espaço para bhoga, mas eu não me apego com elas de sorte que quando elas faltarem eu não surte.
Ó Partha, ó Arjuna, isso é estar estabelecido em Brahman. Isso é estar estabelecido no infinito. Não importa o que aconteça, eu estou em perfeita paz e contentamento. Como aconteciam com aqueles mestres budistas no Vietnã, que para protestar contra a guerra, ateavam fogo em si mesmos, absolutamente impassíveis ali. Não é? Esse é um caso extremo, mas se você olhar a vida de perto desses yogis todos, do Gandhi, o melhor exemplo é o Gandhi. Como é que ele enfrentava todos esses sofrimentos? Doía quando doía. Ele não fingia que não. Ele não negava a dor. Isso é dissociação, né? E é um passo para o delírio. Mas ele não se identificava com os processos, no sentido de que eu não dou mais força para as coisas do que as coisas têm. Qualquer pessoa que entre nesse estado nunca será iludida de novo. Até no próprio momento da transição, ou seja, da morte para um outro estado, até no momento da transição do físico para o astral, se a pessoa nele se ancorar, alcançará o estado final e irrevogável de comunhão com o Espírito. Om Tat Sat. Então, na Upanishad do Sagrado Bhagavad Gita, no discurso do Senhor Krishna para Arjuna, que é a escritura sagrada do Yoga, este é o segundo capítulo chamado Samkhya Yoga, a ciência da Suprema Consciência, da Suprema Libertação. O Yoga diz para nós que estar em paz na hora da morte e, portanto, preparar-se para morrer bem é o passo final para você não mais se enredar em samsara, né? Não mais se enredar nessa fricção do mundo, não mais se enredar em sofrimento. A gente tinha dito para ir até onde, criançada? Que a gente tem mais 10 minutos. Até o 36. Até o 26. Até o item 26 o próximo. Capítulo 3 até o 26. Acho que a gente podia tratar o capítulo 3 inteiro na próxima aula, né? A gente pode, mas vamos começar então. Eu disse que até o 12? Não. Eu disse que até o... Eu falei... até o 26. Isso. Então, aí no próximo a gente trata do capítulo 3 inteiro, mas eu quero fazer uma introdução a ele. Quem o leu e quer comentar sobre o que leu? Porque aqui nesse capítulo ele vai falar de yajna, que é o ritual do yogi. Há quem diga, os meus amigos sanscritistas mais tradicionalistas gostam de dizer, não, ele está falando sim de performar os ritos védicos e tal. Se ele está, então esse texto não serve para nós. Ninguém está aqui fazendo uma macumba védica, né? E jogando coisinha no fogo. Não é sobre isso. O próprio Shankara vai dizer, o yajna, o ritual mais profundo é aquele que você faz internamente. Ou seja, o sacrifício que você faz de sacrificar o seu ego, sacrificar os seus apegos, os seus condicionamentos, as suas memórias para o estado de percepção mais profunda. Sim, o Yogananda é muito abundante nas palavras. Por isso que eu te falei, Rafael, para que a gente lesse primeiro o texto inteiro e depois fosse relendo com os comentários. Porque se você for ler cada comentário, fica até difícil lembrar em que ponto da história você está. Eu gosto muito disso, sabe? De pegar o texto corrido e depois pegar os comentários. Porque senão fica bem difícil. É igual quando a gente chegar no Yoga Sutra, vocês vão ver. Eu vou ler os textos e vou indicar para vocês os comentários que são feitos pelo Vyasa, pelo Yogananda. Pelo Yogananda não, porque ele não deixou comentário. Tem lá o do Kriyananda, mas não é o Yogananda falando do Yoga Sutra. Mas, bom, tem um comentário de Lahiri Baba, tem um comentário do Shankara, tem um comentário do Swami Hariharananda Aranya, mas eu não vou ficar enunciando os comentários quando a gente chegar no Yoga Sutra, porque senão a gente não avança no texto, né? Eu vou dizer, olha, esse comentador diz mais ou menos isso, esse comentador diz mais ou menos aquilo, e vocês vão seguindo. Que isso também responde a tua pergunta, viu, Val? Porque eu gosto de que o aluno tenha contato com o texto direto. Então, eu indiquei para o pessoal das aulas, a gente está estudando as cartografias espirituais em inglês com um outro grupo, e a gente está conversando com eles com o Laghu Vakyavritti e vamos para o Yoga Sutra. E eu indiquei para eles uma edição que infelizmente não tem traduzida para o português, que é do Edwin Bryant, que é desse tamanho e que tem os comentários do Vyasa e de vários outros mestres tântricas e tal. Mas lá no final tem o texto corrido, a tradução dos sutras direto. Eu gosto dessa ideia porque é como diz o Schopenhauer, se você pega só para ler o texto com interpretação de alguém, é como se você querer comida pré-mastigada.
Para esses textos espirituais, é necessário que a gente tenha alguém clarificando esses ensinamentos para nós. Mas, em algum outro grau, é também necessário que a gente tenha contato com o texto direto. Eu lembro disso porque, quando a gente estava lá em Dakshineshwar, em Calcutá, a gente se prestou a ler o Masnavi, do Rumi, né? E aí foi engraçado, porque estávamos eu, a Ana, a Edna, o Darcy, a Edith e a Gilmara. E aí todo mundo tinha uma conclusão diferente sobre aquele texto do Masnavi. Nossa, que interessante, olha só o texto, meu Deus do céu, vamos interpretar. Isso porque, num primeiro momento, a gente lia o começo do Masnavi e falava, nossa, mas isso aqui parece texto religioso, louvor a Adão, que conversa estranha. O mestre falou que tudo é simbólico, que tudo é sobre o eu, mas que esquisito, né? Daí a gente todo felizinho com as nossas interpretações, o Baba, quando a gente foi perguntar para ele, o Baba mudou tudo o que a gente tinha entendido. Mas foi muito bom a gente ter primeiro uma leitura, né? Um dos outros textos que a gente vai trabalhar lá para frente é o Masnavi do Rumi. E ele tem esse texto, né, sobre o alimento novo, sobre o cactus, né, que a gente come e tal. É o final do livro 2, se eu não me engano, né, Edna? E a gente ficou embasbacado, porque a gente cheio de conclusões, cheio de ideias, e o Baba foi costurando. Orgulhosos das nossas conclusões. Tá tudo diferente. Joga tudo fora. Seus babacas. E foi muito engraçado, porque... E foi um momento muito belo, né? Porque, imagina, a gente estava estudando um texto Sufi dentro do templo de Kali, lá em Calcutá. Nossa, foi um dos momentos que eu guardo, assim, com mais carinho no meu coração da minha jornada espiritual, assim, E não foi ruim para nós, não. Eu, pelo menos, não me senti frustrado de ver que as nossas interpretações estavam erradas. Foi muito legal. Eu me senti paternalmente acolhido, assim, sabe? Do tipo, olha só como é lindo quando alguém clarifica a sua ideia, quando você estava fixado num modelo mental que não estava funcionando e alguém vai lá e faz assim, ó, olha direito, mas você faz... É como ele fala, né? Oi, crianças. Minhas crianças queridas. Olha direito. Para terminar, vamos perguntar para vocês, vamos saber se vocês leram, até onde vocês leram, o que o texto falou? Ó, se a gente dividir o Bhagavad Gita, já que são 18 capítulos, se a gente dividir em 4 sessões, como é o tradicional do yoga, a gente dividir em Chaturpadas, que é 4 patas, né? Como a vaca que se estabelece em 4 patas. Então, a gente divide em sessões de 6 capítulos. Nessa primeira sessão, este capítulo é uma das coisas centrais do texto inteiro, que é Karma Yoga, é o caminho da ação correta, da ação virtuosa, como agir no mundo. Então aqui a gente vai encontrar na semana que vem o caminho pragmático para como agir da melhor maneira possível de acordo com os yogis, de acordo com o Srimad Bhagavad Gita. Então, como é que eu trago para a prática? Que é o que muitos de vocês me perguntaram. Isso aqui é tudo muito bonito na teoria, isso aqui é tudo muito belo, mas como é que eu faço para aplicar isso na minha vida real? Como é que eu trago para a presença, para as idas e vindas do mundo, para os sabores e dissabores da vida? Essa é a ideia da semana que vem. O Gui, a Helena está com a mão levantada, acho que ela quer fazer uma pergunta. Eu não vi, eu tô aqui, é que eu não estou como administrador. Por favor, Helena. Não, Gui, é do que você já falou, aquela questão do egoísmo, que você falou de olhar para fora e se tornar mais egoísta e para dentro mais altruísta, né? Aí eu pensei assim, quando você olha para dentro, também você se conecta com o divino, com o divino dentro de você. E aquilo te traz um olhar de compaixão, de misericórdia, para você olhar para fora e não se tornar egoísta, né? Ver com os olhos do divino. Seria isso também? Exatamente. Veja, quando você tem essa capacidade de ver com os olhos do divino, significa tudo é tão sagrado quanto você. Então não existe mais essa coisa de self-importance, de autoimportância. Desculpa, gente, não é babaquice essas confusões, não. É que eu tô lendo tanta coisa em inglês que às vezes dá um tilt. E eu tô tentando estudar sânscrito também, então às vezes dá uns... Então, quando você é capaz de ver tudo como sagrado, que é o que os budistas chamam de natureza Buda, né? Por isso que eles não falam de um Deus acima de nós. Eles dizem,
tudo é o sagrado manifesto, nada exclui esse sagrado. E, portanto, tudo é belo, importante e verdadeiro dentro da sua própria importância. Aliás, uma última coisa, a gente teve uma live do Dalai Lama, até foi dublada, né, pela Tiber House, está lá no Facebook da Tiber House. Foi bem legal ele dando ensinamento sobre um dos textos importantes budistas. A tradução para o português está meio sofrida, mas quem entende bem inglês tem ele falando no inglesinho dele, e tem um cara traduzindo, para quem não entende bem o sotaque do Dalai Lama falando assim. Bem bonito, dá uma olhada nas últimas postagens sobre o Dalai Lama que tem lá, que é bem legal. Então, na semana que vem a gente começa Karma Yoga, o caminho da ação perfeita, da ação virtuosa. Sugiro então que vocês leiam o capítulo inteiro. Quem leu até o 26, leia de novo e faça anotações. É importante. Eu não entendi nada. O que ele quer dizer com isso aqui? Anote e traga suas dúvidas. Isso é o processo de estudo verdadeiro da cartografia espiritual. Tá bem? Se não houver dúvida, eu vou tirar duas conclusões disso. Ou vocês estão entendendo tudo, ou vocês não estão entendendo nada. Alguma dúvida, pessoal? Ana, comenta um pouco disso, então. Acho bonito isso que você escreveu. Tipo falando, sim. Sim. É que acho que tem pelo menos para mim, isso foi um aprendizado, né, nesses anos todos, que a gente, de alguma maneira, tende a achar, pelo menos na minha educação cristã, foi de que o divino era algo fora, externo a mim. De que o divino é uma terceira pessoa que eu encontro, ou que o divino é uma terceira pessoa que não sou eu, né? No máximo, a gente e nos aprendizados que a gente teve esses anos, creio que a gente aprendeu que o divino sou eu. O divino não é uma terceira pessoa. O divino é eu e o outro. Não existe dualidade e não existe uma ideia de desconexão. Na verdade, por isso eu encontro, quando eu volto para dentro, eu encontro o divino. Porque eu encontro a mim mesmo. Porque eu descubro quem eu de fato sou. E quando eu ganho essa consciência de que eu sou... Eu não cheguei nesse lugar, tá? Só para deixar bem claro, mas... É importante dizer, né? Porque quando você ganha essa, mas a busca é essa. A busca é ganhar a não divisão. A busca é ganhar... Quando você ganha consciência dessa não divisão, você ganha consciência da não divisão ao mesmo tempo sobre você e sobre o outro. Portanto, fazer bem ao outro ou a si mesmo, porque muitas vezes a gente não faz bem para a gente mesmo. Antes de fazer mal ao outro, a gente faz mal para a gente mesmo. Na maneira que a gente estabelece a nossa busca, a maneira que a gente reconhece ou lida com o desejo, a maneira que a gente se fragmenta, essas coisas todas contra as quais que às vezes a gente ganha primeira consciência de que não devia fazer, mas para de fazer na próxima vida, talvez. A gente demora a parar de fazer. Mas isso, ou seja, o divino não é algo externo. O divino não é uma terceira pessoa. Parar com essa fragmentação, essa é uma fragmentação importante, que está na gente, né? Sei lá, é mais ou menos isso. Talvez você consiga explicar com mais detalhe, mas na minha experiência desses últimos anos, foi um pouco que eu percebi o mestre tentando fazer a gente entender o tempo inteiro. Em Varanasi, quando a gente estava lá sozinho, quando você estava estudando Vedanta não dualista e me explicava tudo que você aprendia. Eu fiquei doente enquanto o Guilherme estava fazendo curso, então à noite ele me contava. Cada hora um de nós dois ficou doente, a gente ficou Foi ótimo.
Primeiro ele ficou muito doente, depois eu fiquei muito doente. Num quarto que parecia um refúgio de guerra. Não, mas não podemos reclamar daquele quarto. Não, foi ótimo. Assim era sobre isso, não era o Vedanta não dualista, sobre essa ideia de acabar com a dualidade entre corpo, espírito e divino, né? Que essas coisas todas são, de fato, uma coisa só. Isso. Obrigado, Ana. É isso mesmo. E a gente continua. Esse texto inteiro é sobre isso, sobre descobrir o divino em si. Né? E a gente continua na semana que vem, antes de vocês desligarem. Alguns recadinhos o Ricardo vai dar. Não se esqueçam de falar desse curso para as pessoas que vocês conheçam. Ele é um curso aberto, então as pessoas podem vir vindo e estar conosco e continuar de onde a gente parou. Junto conosco, a gente vai contextualizando e a pessoa vai seguindo e vai incorporando mais conhecimentos e tudo mais. Então pode falar desse curso para quem você quiser. Fale das atividades do Instituto também. Tem vídeos no canal de terça e quinta e de domingo tem live. Eu vou confirmar com vocês se tem live hoje ainda. Os Kriyavans, não esqueçam que tem satsanga às 17h30 para a gente falar da prática. Para quem não sabe, Kriyavan é quem é iniciado em Kriya Yoga. Que mais, Ricardo? Então, a partir da próxima semana, o Cartografias ele já vai estar no site do Instituto. Então, todos vocês precisam entrar lá para se inscrever. E aí, à medida em que vocês indicarem para pessoas novas, a pessoa inscreveu-se, a gente vai mandar o link dos vídeos dessas aulas todas, para que ela possa se contextualizar, para que ela possa assistir a aula. E mesmo que ela entre semana que vem, ela consegue assistir e se... Ou na outra, e na outra. Isso. E aí, lembrando que, para quem não puder fazer as contribuições para ajudar o Instituto a se manter e manter esse trabalho, etc. e tal, a gente tem como oferecer as bolsas, desde que a pessoa cumpra certos critérios que o Ricardo vai passar para vocês. Outra coisa é que, bom, quem não conseguiu se inscrever ainda e não conseguiu ver como fazer a contribuição e tal, agora já sabe, entre em contato com a gente pelo e-mail ou pelo WhatsApp do Instituto e a Paty ou o Ricardo conversam com vocês. Mais algum recado, Ri? Aí no bate-papo, no chat, eu coloquei o site que vai direto para inscrição. Segunda, no mais terça-feira, deve estar lá já a página para se inscrever no Cartografias. E eu coloquei o e-mail aqui também, cursos@revolucãodesi.com.br. Aqueles que, como o Gui falou, tiverem essa questão da contribuição, entre em contato com a gente, que aí eu passo as informações a respeito de como é que funciona a bolsa, tá bom, pessoal? Coloca o WhatsApp do Instituto também, Paty, por favor. Barababi, barababá. Bem, a semana que vem a gente tem umas lives nas próximas quintas-feiras. Em junho começa o Cartografias Espirituais módulo 2. Se você não fez o módulo 1 e gostaria de fazer, manda um contato para o Ricardo ou para a Patrícia. E se você tiver muito afim e tiver pelo menos umas seis pessoas, né, Ricardo? Você está falando do Panoramas... do Panoramas, eu falei Cartografias, perdão. Isso, Filosofias da Índia. É o Panoramas das Filosofias da Índia. Se você quiser fazer o Panoramas das Filosofias da Índia, o módulo 1, e não tem feito, se a gente, qual que é o número mínimo de turma? Não lembro. 6 pessoas a gente consegue abrir uma turma, um intensivão. Eu faço uma aula, se preciso for, antes de começar o módulo 2, ou a gente faz em 2 sábados, como a gente fez na última vez, ou a gente faz num dia inteiro, assim, percorrendo as 4 aulas iniciais, que é a introdução, a Mimamsa, Sankhya e Yoga, tá bem? E aí no módulo 2 a gente vai ter Budismo, Jainismo, Vedanta e Tantra. Ok, é isso. É isso? É isso. Tenham um ótimo domingo, pessoal. Fiquem em casa. Tchau, tchau, gente. Bom domingo. Tchau, bom domingo a todos. Shanti, Shanti, Shanti. Harihi Om Tat Sat. Om Sahana Vavatu. Sahana Bhunaktu. Sahaviryam Karavavahai. Tedasvinavadhitamastu ma vidvishavahai. Om Shanti, Shanti, Shanti. Harihi Om Tat Sat.
Que ambos sejamos nutridos, que ambos sejamos protegidos, que ambos sejamos agraciados, que juntos alcancemos a coragem, que sejam luminosos os nossos estudos e que não haja ódio algum entre nós. Paz, paz, paz entre todos os seres. Pelas auspiciosas bênçãos e ensinamentos que nos concedem, rendemos graças e louvores a Deus e aos nossos divinos mestres e nos curvamos aos seus santificados pés de lótus de novo e de novo. Jai Gurudeva, Shri Swami Shiva Harinanda Ki Jai. Om Namah Shivaya. Até mais. Tchau, tchau, pessoal. Tchau. Bom domingo a todos. Tchau, tchau. Bom domingo.